Leitura estratégica da Lei número 9.099 de 95, sem mais delongas, vem com Robson Concursos, capítulo 3 dos Juizados Especiais Criminais, disposições gerais, artigo 60. O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. Parágrafo único. Na reunião de processos perante o juízo comum ou tribunal do júri decorrentes da aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição dos danos civis. Artigo 61. Consideram-se infrações de menor potencial ofensivo para os efeitos desta lei as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulado ou não com multa. Guarde bem, despenco nas provas. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos desta lei as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulado ou não com multa. Guarde bem o artigo 61, porque diz: consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos desta lei as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulado ou não com multa. Artigo 62. O processo perante o juizado especial orientará-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando sempre que é possível a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade. Guarde bem o artigo 62. O processo perante o juizado especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando sempre que possível a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade. Seção 1 da competência e dos atos processuais, artigo 63. A competência do juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. Artigo 64. Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno e em qualquer dia da semana, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. Artigo 65. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados, atendidos os critérios indicados no artigo 62 desta lei. Parágrafo 1º. Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo. Parágrafo 2º. A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio de comunicação. Parágrafo 3º. Serão objeto de registro escrito exclusivamente os atos havidos por essenciais. Os atos realizados em audiência de instrução e julgamento poderão ser gravados em fita magnética ou equivalente. Artigo 66. A citação será pessoal e far-se-á no próprio juizado sempre que possível por mandado. Guarde bem, a citação será pessoal e far-se-á no próprio juizado sempre que possível por mandado. Parágrafo único. Não encontrado o acusado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei. Artigo 67. A intimação far-se-á por correspondência com aviso de recebimento pessoal ou tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado ou sendo necessário por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória ou ainda por qualquer meio idôneo de comunicação. Guarde bem o artigo 67. A intimação far-se-á por correspondência com aviso de recebimento pessoal ou tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado ou sendo necessário por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória ou ainda por qualquer meio idôneo de comunicação. Parágrafo único. Dos atos praticados em audiência, considerar-se-ão desde logo cientes das partes ou interessados e defensores. Artigo 68. Do ato de intimação do autor do fato e do mandado de citação do acusado, constará a necessidade de seu comparecimento acompanhado de advogado, com a advertência de que, na sua falta, se lhe há designado defensor público. Guarde bem, autor é intimado, já o acusado é citado. Então, o artigo 68 estratégico, porque diz:
do ato de intimação do autor do fato e do mandado de citação do acusado, constará a necessidade de seu comparecimento acompanhado de advogado, com a advertência de que, na sua falta, se-lhe-á designado defensor público. Seção 2 da fase preliminar, artigo 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao juizado como autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários. Guarde bem, despenque nas provas. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao juízo como autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários. O parágrafo único, ao autor do fato que após a lavratura do termo for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar como medida de cautela seu afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima. Então guarde bem um parágrafo único desse explico na prova. Ao autor do fato que após a lavratura do termo for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar como medida de cautela seu afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima. Artigo 60. Comparecendo o autor do fato e a vítima, e não sendo possível a realização imediata da audiência preliminar, será designada a data próxima para a qual ambos sairão cientes. Artigo 71. Na falta do comparecimento de qualquer dos envolvidos, a Secretaria providenciará sua intimação, e se for o caso, a do responsável civil, na forma dos artigos 67 e 68 desta lei. Artigo 72. Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima, e, se possível, o responsável civil, acompanhados por seus advogados, o juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade. Artigo 73. A conciliação será conduzida pelo juiz ou por conciliador sob sua orientação. Parágrafo único. Os conciliadores são auxiliares da justiça, recrutados na forma da lei local, preferencialmente entre bacharéis em direito, excluídos os que exerçam funções na administração da justiça criminal. Artigo 74. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e homologada pelo juiz mediante sentença irrecorrível. Terá eficácia de título a ser executada no juízo civil competente. Guarde bem, a composição dos danos civis será reduzida a escrito e homologada pelo juiz mediante sentença irrecorrível. Terá eficácia de título a ser executada no juízo civil competente. Parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação. Artigo 75. Não obtida a composição dos danos civis, será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de representação verbal, que será reduzida a termo. Parágrafo único. O não oferecimento da representação na audiência preliminar não implica decadência do direito, que poderá ser exercido no prazo previsto em lei. Artigo 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas a ser especificada na proposta. Aqui o artigo 76 trata da transação penal. Despenco nas provas diz o seguinte: havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas a ser especificada na proposta. Parágrafo 1º. Nas hipóteses de ser a pena de multa única aplicável, o juiz poderá reduzi-la até a metade. Parágrafo 2º. Não se admitirá proposta, ou seja, não se admitirá a transação penal se ficar comprovado. Inciso 1. Ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime a pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Inciso 2. Ter sido o agente beneficiado anteriormente no prazo de 5 anos pela aplicação de pena restritiva ou multa nos termos deste artigo. Inciso 3. Não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente
bem como os motivos e as circunstâncias ser necessária e suficiente a adoção da medida. Guarde bem o parágrafo 2º do artigo 76, que trata da transação penal, porque diz o seguinte: não se admitirá a proposta se ficar comprovado ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime, a pena privativa de liberdade por sentença definitiva, ter sido o agente beneficiado anteriormente no prazo de 5 anos pela aplicação de pena restritiva ou multa nos termos deste artigo, e não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias ser necessária e suficiente à adoção da medida. Parágrafo 3º. Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor será submetida à apreciação do juiz. Parágrafo 4º. Acolhendo a proposta do Ministério Público, aceita pelo autor da infração, o juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 5 anos. Guarde bem, o parágrafo 4º estratégico. Acolhendo a proposta do Ministério Público, aceita pelo autor da infração, o juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 5 anos. Parágrafo 5º. Da sentença prevista no parágrafo anterior, caberá a apelação referida no artigo 82 desta lei. Parágrafo 6º. A imposição da sanção de que trata o parágrafo 4º deste artigo não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo civil. Guarde bem, a interposição da sanção de que trata o parágrafo 4º deste artigo não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo civil. Seção 3 do procedimento sumaríssimo, artigo 77. Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação de pena pela ausência do autor do fato ou pela não ocorrência da hipótese prevista no artigo 76 desta lei, que você já sabe que é transação penal, o Ministério Público oferecerá ao juiz de imediato denúncia oral, se não houver necessidade de diligências imprescindíveis. Exatamente, se não houver necessidade de diligências imprescindíveis. Parágrafo 1º. Para o oferecimento da denúncia, que será elaborada com base no termo de ocorrência referido no artigo 69 desta lei, com dispensa do inquérito policial pré-indicial, ou seja, não é necessário do exame do corpo de delito quando a materialidade do crime estiver aferida por boletim médico ou prova equivalente. Parágrafo 2º. Se a complexidade ou circunstâncias do caso não permitir a formulação da denúncia, o Ministério Público poderá requerer ao juiz o encaminhamento das peças existentes na forma do parágrafo único do artigo 66 desta lei. Parágrafo 3º. Na ação penal de iniciativa do ofendido poderá ser oferecida queixa oral, cabendo ao juiz verificar se a complexidade e as circunstâncias do caso determinam a adoção das providências previstas no parágrafo único do artigo 66 desta lei. Artigo 78. Oferecida a denúncia ou queixa, será reduzida a termo, entregando-se cópia ao acusado, que com ela ficará citado e imediatamente cientificado da designação de dia e hora para audiência de instrução e julgamento, da qual também tomarão ciência o Ministério Público, o ofendido, o responsável civil e seus advogados. Parágrafo 1º. Se o acusado não estiver presente, será citado na forma dos artigos 66 e 68 desta lei, e cientificado da data da audiência de instrução e julgamento, devendo a ela trazer suas testemunhas ou apresentar requerimento para intimação, no mínimo 5 dias antes de sua realização. Parágrafo 2º. Não estando presentes o ofendido e o responsável civil, serão intimados nos termos do artigo 67 desta lei para comparecer à audiência de instrução e julgamento. Parágrafo 3º. As testemunhas arroladas serão intimadas na forma prevista no artigo 67 desta lei. Artigo 79. No dia e hora designados para audiência de instrução e julgamento, se na fase preliminar não tiver havido possibilidade de tentativa de conciliação e de oferecimento de proposta pelo Ministério Público, proceder-se-á nos termos dos artigos 72, 73, 74 e 75 desta lei. Artigo 80. Nenhum ato será adiado, determinando o juiz imprescindível a condução coercitiva de quem deva comparecer. Guarde bem. Nenhum ato será adiado, determinando o juiz quando imprescindível, ou seja, quando necessário, a condução coercitiva de quem deva comparecer. Artigo 81. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação após o que o juiz receberá ou não a denúncia ou queixa. Havendo recebimento, serão ouvidas a vítima
e as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença. Parágrafo 1º. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, podendo o juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. Parágrafo 1º, a atualização em 2021. Durante a audiência, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão respeitar a dignidade da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz garantir o cumprimento do disposto neste artigo, vedado inciso 1. A manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos, objeto de apuração dos autos. Inciso 2. A utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou dos testemunhos. Guarde bem. Atualização em 2021. Esse parágrafo 1º A, porque diz: durante a audiência, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão respeitar a dignidade da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz garantir o cumprimento do disposto neste artigo, vedadas a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos, objeto de apuração dos autos, e a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas. Parágrafo 2º. De todo o ocorrido na audiência será lavrado termo assinado pelos juízes pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência e a sentença. Parágrafo 3º. A sentença, dispensado o relatório, mencionará os elementos de convicção do juiz. Guarde bem. A sentença, dispensado o relatório, mencionará os elementos de convicção do juiz. Artigo 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta de 3 juízes em exercício no 1º grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. Parágrafo 1º. A apelação será interposta no prazo de 10 dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. Parágrafo 2º. O recorrido será intimado para oferecer resposta escrita no prazo de 10 dias. Parágrafo 3º. As partes poderão requerer a transcrição da gravação da fita magnética, a que alude o parágrafo 3º do artigo 65 desta lei. Parágrafo 4º. As partes serão intimadas da data da sessão de julgamento pela imprensa. Guarde bem. As partes serão intimadas da data da sessão de julgamento pela imprensa. Parágrafo 5º. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão. Artigo 83. Cabe embargos de declaração quando em sentença ou acordo houver obscuridade, contradição ou omissão. Guarde bem. Estratégico, atualização de 2015. Cabem embargos de declaração quando em sentença ou acordo houver obscuridade, contradição ou omissão. Guarde bem. Cabe embargos de declaração quando em sentença ou acordo houver obscuridade, contradição ou omissão. Parágrafo 1º. Os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente no prazo de 5 dias contados da ciência da decisão. Os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente no prazo de 5 dias contados da ciência da decisão. Parágrafo 2º. Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso. Não esqueça, os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recursos. Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso. Parágrafo 3º. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Duvido mais você errar, fosse honra. Seção 4 da execução, artigo 84. Aplicada exclusivamente pena de multa, seu cumprimento facial mediante pagamento na Secretaria do Juizado. Guarde bem, aplicada exclusivamente pena de multa, seu cumprimento facial mediante pagamento na Secretaria do Juizado. Parágrafo único. Efetuado o pagamento, o juiz declarará extinta a punibilidade, determinando que a condenação não fique constando dos registros criminais, exceto para fins de requisição judicial. Artigo 85. Não efetuado o pagamento de multa, será feita a conversão em pena privativa da liberdade ou restritiva de direitos nos termos previstos em lei. Guarde bem. Não efetuado o pagamento de multa, será feita a conversão em pena privativa da liberdade ou restritiva de direitos nos termos previstos em lei. Artigo 86. A execução das penas privativas de liberdade, restritiva de direitos ou de multa acumulada com estas será processada perante o órgão competente nos termos da lei. Seção 5ª das despesas processuais, artigo 87. Nos casos de homologação do acordo civil e aplicação de pena restritiva de direitos ou multa, artigo 74, 76 e parágrafo 4º,
As despesas processuais serão reduzidas conforme dispuser lei estadual. Seção 6, disposições finais, artigo 88. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação, ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas. Guarde bem, além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação, ação penal relativa aos crimes de lesão corporais leves e lesões culposas. Artigo 89. Nos crimes em que a pena mínima combinada foi igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. Guarde bem, despenco nas provas. Nos crimes em que a pena mínima combinada foi igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena. Despenco nas provas, não esqueça, nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. Parágrafo 1º. Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor na presença do juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo submetendo o acusado a período de prova sob as seguintes condições. Inciso 1. Reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo. 2. Proibição de frequentar determinados lugares. 3. Proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz. E 4. Comparecimento pessoal e obrigatório a juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades. Guarde bem. Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor na presença do juiz. Este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo submetendo o acusado a período de prova sob as seguintes condições. Inciso 1. Reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo. 2. Proibição de frequentar determinados lugares. 3. Proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz. Inciso 4. Comparecimento pessoal e obrigatório a juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades. Parágrafo 2º. O juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. Parágrafo 3º. A suspensão será revogada se no curso do prazo o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar sem motivo justificado a reparação do dano. Parágrafo 4º. A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado no curso do prazo por contravenção ou descumprir qualquer outra condição imposta. Guarde bem, a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado no curso do prazo por contravenção. Nas questões diz por crime, não. A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado no curso do prazo por contravenção penal ou descumprir qualquer outra condição imposta. Parágrafo 5º. Expirado o prazo sem revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade. Parágrafo 6º. Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo. Guarde bem, não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo. Parágrafo 7º. Se o acusado não aceitar a proposta prevista deste artigo, o processo prosseguirá em seus ulteriores termos. Artigo 90. As disposições desta lei não se aplicam aos processos penais cuja instrução já estiver iniciada. Você pode dar uma lida na ação direta de inconstitucionalidade 1719, dígito 9. O artigo 90A diz: as disposições desta lei não se aplicam no âmbito da justiça militar. Guarde bem, as disposições desta lei não se aplicam no âmbito da justiça militar. Artigo 91. Nos casos em que esta lei passa a exigir representação para a propositura da ação penal pública, o oferecimento ou seu representante legal será intimado para oferecê-la no prazo de 30 dias, sob pena de decadência. Guarde bem, nos casos em que esta lei passa a exigir representação para a propositura da ação penal pública, o ofendido ou seu representante legal será intimado para oferecê-la no prazo de 30 dias,
sob pena de decadência. Você já sabe, prescrição é a perda da pretensão, decadência é a perda do direito pós-testativo. Artigo 92. Aplicam-se subsidiariamente as disposições do Código Penal e de Processo Penal no que não forem compatíveis com esta lei. Seção 4. Disposições finais comuns. Artigo 93. Esta lei disporá sobre o sistema de juizados especiais cíveis e criminais, sua organização, composição e competência. Artigo 94. Os serviços de cartório poderão ser prestados e as audiências realizadas fora da sede da comarca, em bairros ou cidades a ela pertencentes, ocupando instalações de prédios públicos de acordo com audiências previamente anunciadas. Artigo 95. Os juizados, Distrito Federal e territórios criarão e instalarão juizados especiais no prazo de 6 meses a contar da vigência desta lei. Guarde bem, os estados, Distrito Federal e territórios criarão e instalarão juizados especiais no prazo de 6 meses a contar da vigência desta lei. Parágrafo único. No prazo de 6 meses contados da publicação desta lei, serão criados e instalados juizados especiais itinerantes, que deverão dirimir prioritariamente os conflitos existentes nas áreas rurais ou nos locais de menor concentração populacional. Meu guerreiro e minha guerreira, vamos ver agora as principais súmulas da Lei 9.099 de 95 que despencam nas provas. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o teu like, comente e compartilha. Súmula 536 do STJ. A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. Súmula 203 do STJ. Não cabe recurso especial contra a decisão proferida por órgão de segundo grau dos juizados especiais. Súmula 640 do STF. É cabível recurso extraordinário contra a decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada ou por turma recursal de juizado especial civil e criminal. Súmula 710 do STF. No processo penal, contam-se os prazos da data da intimação e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem. Guarde bem, no processo penal, contam-se os prazos da data da intimação e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem. Deus é bom e ama você. Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, deixa o like, comente, compartilhe. Nunca desista do seu sonho. Lembre-se de que o grande caminho que você já percorreu, você não vai deixar em vão. Você é guerreiro, você é guerreira, você vai continuar lutando, insistindo, persistindo, labutando, plantando a boa semente dos estudos todos os dias. No tempo certo você vai colher excelentes frutos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus é bom e ama você. Vem com o Rob, seu concurso e juntos vamos vencer. E até o próximo vídeo, querendo Deus, fosse honra e amém.